Eu sou a Carla Guedes e esse é o Nerd Cristã. Bem, nós estamos começando aí mais um ano e com ele vários planos, várias metas. Então é um período muito legal porque a gente coloca no papel tudo aquilo que a gente quer conquistar, tudo aquilo que a gente quer ter, né, no ano que se inicia. E uma das coisas que geralmente a gente coloca nessas listas é que a gente quer aprofundar mais o nosso relacionamento com Deus. Então sempre tem alguma coisa relacionada à nossa espiritualidade. E por isso eu pensei no tema de hoje. Resumindo, a gente quer viver como se fosse um avivamento, né? Então eu olhando para a Bíblia, eu olhei e procurei alguns momentos de avivamento do povo de Deus e com ele sempre vinha alguma coisa antes, que era o quê? Confissão. Sim, todos os momentos em que houve avivamento na Bíblia, momentos em que o povo buscou a Deus, ou grandes homens de Deus tiveram grandes experiências, se você voltar um pouco na história, você vai ver que houve um grande arrependimento, um grande momento de confissão de pecados. E aí eu separei alguns desses momentos para trazer no vídeo de hoje. Mas antes de trazer esses momentos, eu gostaria de destacar um acontecimento na Bíblia que vai ilustrar bastante o que eu quero falar, que foi a inauguração do templo por Salomão. Então a inauguração do templo foi um momento muito importante na Bíblia, muito festivo, mas eu queria trazer aqui a oração de Salomão, porque ele falou umas coisas muito interessantes nessa oração. Nessa oração, ele vai trazendo vários momentos de coisas que poderiam acontecer e ele já está pedindo a ajuda de Deus antes mesmo que essas coisas aconteçam. Então ele vai listando, se o seu povo acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer aquilo, o Senhor pode intervir por nós? Então eu vou ler uma passagem para ilustrar isso que eu estou falando. Então em 2 Crônicas 6:24, ele diz assim: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, então tá vendo que ele colocou uma situação aqui, e se converter e confessar o teu nome e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo e faze-o voltar à terra que lhe destes a seus pais. Então ele colocou aqui uma situação que é de derrota perante o inimigo. Mas ele falou assim, mas se seu povo se arrepender, pedir perdão, o Senhor ouve? E aí a resposta de Deus é um versículo que todo mundo conhece, ou deveria conhecer pelo menos, que é 2 Crônicas 7:14. Então isso é Deus falando, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a gente vê aqui que a oração de Salomão, ela meio que pauta o relacionamento do povo com Deus. Ou seja, se você quer viver um livramento de Deus, você quer viver um avivamento, então você tem que reconhecer os seus pecados e pedir perdão para Deus. Então eu separei 5 momentos das histórias bíblicas em que houve confissão de pecados, em que houve arrependimento e que consequentemente Deus respondeu. Bem, o momento de confissão número 1 é do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele herdou o reino totalmente idólatra, totalmente entregue ao pecado. E quando ele assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi se santificar. Então ele chamou todos os levitas, ele convocou todo o povo, para que fosse feita uma limpeza na casa do Senhor, para que o culto fosse restaurado, e ali ele se entregou, ele colocou o coração diante de Deus, e foi um momento assim de avivamento muito, muito, muito importante na Bíblia. Por quê? Por conta dessa entrega de Ezequias e do povo ali, o coração do povo realmente estava entregue a Deus, Deus livrou eles da mão de Senaqueribe, que era o rei da Assíria, que praticamente ia destruir o reino de Judá, mas por conta do posicionamento da santidade de Ezequias, Deus livrou o povo. E aí eu gostaria de ler um versículo com vocês, que está em 2 Crônicas 29, 5 e 6, diz assim: E lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Então a gente vê aí que Ezequias, ele entendeu que o povo estava em pecado e que precisava passar por esse momento de santidade.
Bem, e o momento de confissão número 2 é do rei Josias. Gente, para quem me conhece sabe que eu adoro o rei Josias. Ele trouxe um momento de avivamento muito legal também ali pro povo de Judá. Um povo que já estava bem perto ali da destruição de Judá, mas teve esse momento do reinado de Josias em que o povo experimentou mais uma vez a boa vontade do Senhor e experimentou o que é viver de acordo com a lei de Deus. E esse momento do avivamento de Josias, ele é marcado por um momento em que, quando ele estava ali limpando o templo, purificando o templo, o livro da lei foi encontrado. Então, o que isso significa? Se o livro da lei foi encontrado, é porque ele estava escondido. E se ele estava escondido, é porque ninguém estava lendo. E ali, quando a palavra foi lida para ele, ele rasgou as vestes, porque ele falou, poxa vida, se a Bíblia estava fechada, a gente estava vivendo baseado no quê? E ali ele conclamou ali o povo, ele chamou para todos, ele leu a Bíblia para todos, ele mandou que a palavra fosse ensinada para todos. E ali o povo viveu um grande avivamento. Inclusive, uma das Páscoas mais lindas descritas na Bíblia foi festejada por Josias. E aí eu gostaria de ler uma passagem com vocês, que está em 2 Reis 22:11, que diz assim: Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Agora vamos pular para o 19, que diz assim: Porquanto, isso é Deus respondendo para ele, né? Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Bem, agora vamos para o nosso momento de confissão aí, né? Número 3, que é Daniel. Daniel, ele era um homem de Deus, um homem certinho, digamos assim. Às vezes você olha assim, não tem nenhum porquê dele estar pedindo perdão. Mas ele estava pedindo perdão pelos pais dele, pelo povo dele. Ele se colocou na brecha pelo povo de Israel. E a história dele é mais ou menos assim. O povo de Israel estava cativo na Babilônia, tinham perdido a terra, estavam vivendo um momento de vergonha, e ele conhecia a palavra. Ele sabia o que Salomão tinha orado, que Salomão falou, poxa, Deus, se o seu povo se humilhar e for levado cativo, o Senhor traz-os de volta aqui para a terra. Ele conhecia essa palavra, e ele falou, poxa, o que está faltando? Arrependimento. Então ele se colocou ali na brecha, ele começou a orar. Ele também sabia da profecia de Jeremias que o povo só ia ficar ali cativo por 70 anos. E ele olhou no relógio, ele olhou no calendário e falou, poxa, os 70 anos já passou, o que está faltando? Então ali ele começou a orar, e ele começou a pedir perdão pelo pecado do povo, pelo pecado dos pais. Então ele veio pedindo perdão. É uma oração muito, muito, muito bonita. E gostaria de deixar pelo menos um pedacinho aqui com vocês, aí depois você confere aí na sua Bíblia. Vamos ler aqui Daniel 9, do 4 ao 9. Ele fala assim, ó: Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele. Então esse é só um pedacinho da oração de Daniel, em que ele se colocou na brecha, ele pediu perdão. E aí você precisa ler a Bíblia para saber o que aconteceu, né? A oração dele fez os céus se abrirem, e estava acontecendo uma guerra no mundo espiritual. E aí, se você não conhece a história, você lê a Bíblia ou pergunta aí pro seu pastor, porque realmente é uma história muito interessante. Bem, o momento de confissão número 4 foi feito por Esdras. Conforme a oração de Daniel, realmente o povo voltou para a terra e eles começaram a reconstruir o templo. E nesse momento nós temos a figura de Esdras, né? Ele era um homem, ele era um sacerdote, ele era versado na lei de Moisés.
e ele conhecia a palavra nos detalhes e sabia o que Deus esperava do povo. E quando o povo estava ali reconstruindo o templo, meio que já tinha terminado, ou já estava nos finais ali de terminar, o povo começou a pisar na bola de novo. E Esdras começou a ficar extremamente triste, porque ele, poxa vida, depois que tudo que a gente passou, a gente foi levado cativo, a gente apanhou, a gente perdeu a nossa casa, a gente quase perdeu a nossa identidade, e agora que a gente está reconstruindo de novo, a gente está pisando na bola, né? A tristeza dele foi tão profunda, mas tão profunda, que a Bíblia diz que ele arrancou o cabelo da cabeça e da barba. Mano, imagina a tristeza desse homem, e ele ficou largado. E ali naquele momento, ele colocou a cara no pó e ele começou a orar e pedir perdão. Falou, Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos erros. E ali é um momento assim, de choro, de confissão, de entrega, assim, que assim, é bem raro, assim, em poucos momentos na Bíblia você vê um homem assim tão entregue ao arrependimento como Esdras. Então olha só, em Esdras 9:7 o que diz: Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então isso mostra o momento em que Esdras se entregou ali à tristeza, mas se você continua a história, você vai ver que ele orou e que o povo se arrependeu, o povo se consertou e ali Deus restaurou ali a identidade do povo ali naquela época. O nosso momento de confissão número 5 foi feito por Neemias. E Neemias, ele viveu ali um pouquinho, ele é praticamente contemporâneo a Esdras. E ele veio num momento em que o povo já tinha reconstruído o templo, o povo já estava construindo as casas dele, então o povo estava meio que acomodado, né? Então Neemias, ele vem se colocar na brecha e ele pede perdão pela comodidade do povo, né? E ele se coloca na brecha, ele pede perdão e ali ele entrega a própria vida para que a reconstrução de Jerusalém acontecesse e continuasse, né? Ele reconstruiu principalmente, ele foi o responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém. E aí a passagem que eu gostaria de deixar está em Neemias 1:6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Então a gente vê, engraçado que Neemias, ele não era um sacerdote, ele não era um rei, ele era um homem comum. E ele se colocou na brecha e pediu perdão por todo o povo. Então isso é uma coisa muito interessante da vida de Neemias. Então, como você pode ver nesses 5 momentos que eu trouxe no vídeo de hoje, mostra momentos em que homens se colocaram na brecha, pediram perdão, às vezes por pecados que nem eles mesmos tinham cometido. Eles pediram perdão por pecados cometidos por outras pessoas, pelos pais, pelo povo no geral. Então eu acredito que pra gente viver um avivamento em 2020, pra gente viver um momento com Deus especial, a gente precisa confessar os nossos pecados. A gente precisa olhar para trás e ver onde a gente tem errado, onde que a gente tem pecado e consertar. É tempo de conserto, é tempo de se entregar ao Senhor de coração. E esses momentos da Bíblia mostram isso, pessoas que se colocaram na brecha, pessoas que fizeram confissão, que se santificaram, né? Então, para que Deus faça maravilhas no nosso meio, amanhã é preciso que a gente se santifique hoje. Então eu te convido, né? Você que já fez a tua lista aí para 2020, que você quer melhorar o seu relacionamento com Deus, então eu te convido a olhar para trás e olhar para dentro para ver onde que você tem errado, ou até mesmo você tem visto onde que a igreja tem errado e pedir perdão pela igreja, né? A gente adora apontar o dedo, não é verdade? Então fulano fez não sei o que, fulano não sei o que. Por que você não pede perdão por ele, para Deus? Fala, Senhor, perdoa a tua igreja. Porque você é a igreja de Deus e eu também sou. Então, se a igreja tá ruim, quer dizer que eu e você temos parte nisso. E a gente precisa orar, a gente precisa se entregar e a gente precisa pedir perdão e se santificar, né? E assim a gente vai estar santificando a igreja
E nós sabemos que a igreja vai se levantar aí em 2020, no período de avivamento e de um novo tempo. Bem, é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça aí de se inscrever. Tem outros vídeos interessantes aqui no canal que você possa procurar também. Não esqueça de deixar o seu like e deixar aí o seu comentário, certo? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!